Nós vamos ver agora o sistema circulatório. Aqui vocês estão vendo o sistema circulatório mostrando o coração do peixe, anfíbio, réptil, aves e mamífero, onde nós vamos estar comparando a fisiologia, ou seja, como funciona esse sistema. Tipos de circulação. O sangue, quando é aberta, o sangue abandona periodicamente os vasos e cai em lacunas corporais. A troca de substância, quando é aberta a circulação, é lenta e a pressão no interior dos vasos é pequena, limitante do tamanho dos animais, ou seja, de acordo com o tamanho do animal. Como exemplo, nós estamos vendo aí os moluscos e a maioria dos artrópodes. É aqueles moluscos que são mais lentos. Fechada. A circulação fechada. Características. Fisiologia. O sangue nunca abandona os vasos. As lacunas são substituídas por capilares. A pressão é maior e a circulação mais rápida. Por isso que a pressão é maior. E o sangue alcança grandes distâncias em pouco tempo. Como exemplo, nós vamos encontrar nos anelídeos, nos moluscos, cefalópodes, que é aqueles, a lula, o polvo, como exemplo, e todos os vertebrados. Circulação simples e circulação dupla. Como vocês estão vendo aí, a simples, o sangue só passa na parte de cima, vocês estão vendo, uma vez pelo coração. Ocorre nos animais com respiração branquial, como nós vamos encontrar nos peixes, por exemplo. Dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração em uma volta completa. Ocorre nos animais que respiram por pulmões, que é o nosso caso. Entre a circulação incompleta e a completa, um comparativo. Circulação dupla com incompleta é um tipo de circulação em que ocorre mistura do sangue, ou seja, o sangue venoso e o sangue arterial. Lembrando que o sangue venoso ele é rico em dióxido de carbono e o sangue arterial é rico em oxigênio. Então, há essa mistura do sangue no coração ou na comunicação entre a artéria e a aorta pulmonar. É encontrado em anfíbios, répteis e aqueles répteis não crocodilianos, ou seja, os répteis como que ele está citando aí, vamos dizer, lagartixa, vamos ver o caso da cobra. Então, os não crocodilianos, porque os crocodilianos, que é outro grupo, é o jacaré e os crocodilos, certo? Circulação dupla completa, tipo de circulação em que não ocorre mistura do sangue venoso e o sangue arterial no coração. Presente em répteis crocodilianos, que é esses que eu citei agora, os jacarés e os crocodilos, aves e mamíferos, ou seja, a gente. O sangue venoso, a taxa de gás carbônico é maior que a de oxigênio, por isso chama, é rico em dióxido de carbono. Sangue arterial, a taxa de oxigênio é maior que a do gás carbônico. Começando a fisiologia, mostrando a circulação dos poríferos e cnidários. Lá não é propriamente um sistema circulatório, é uma coisa primitiva, é difusão como forma de transportar os alimentos, gases respiratórios e excreta entre si e o meio. Aí vocês estão vendo aí exemplos do dióxido de carbono, a entrada do oxigênio e etc. Nos plateumintos e nematemintos ocorre a difusão como forma de troca de alimentos e gases respiratórios. O pseudoceloma aumenta a eficiência no transporte e na distribuição das substâncias. O sistema circulatório, primeiro, nos animais, a escala evolutiva apresenta o seguinte.
animais com coração com um átrio ou dois átrios e um ventrículo. Vasos sanguíneos e sangue hemocianina como pigmento respiratório, circulação aberta ou lacunar, exceto cefalópodes, que esses cefalópodes são os moluscos, como a lula que eu falei, a lula e o polvo. Então, quando ele diz exceto, essa circulação aberta, a lula e o polvo não participam, certo? Que é fechada. Aí vocês estão vendo aí os exemplos aqui que eu citei para vocês. Nós vamos ver agora os anelídeos, que tem um sistema circulatório fechado e hemoglobina com pigmentação respiratória, ou seja, a coloração do sangue. Aí vocês vão ver que o coração, por exemplo, da minhoca, são 5, em vez de 1, são 5 corações. Tem uma rede de capilares e de vasos longitudinal. Enquanto nós temos o exemplo como a da minhoca, que são anelídeos, tem 5 corações. Já nos artrópodes, o sistema circulatório aberto sem pigmentos respiratórios, ou seja, a pigmentação do sangue, né? Nos insetos, o sangue é molífero, significa que é uma substância encontrada no sangue e geralmente não tem cor, só transporta nutrientes e remove excretas. Nos crustáceos, a pigmentação é azul, hemocianina. Nos equinodermos, através dos líquidos celomático, preenche as lacunas e circula por canais e câmeras. Em função da inexistência de pigmentos respiratórios e líquidos, só transporta nutrientes. Aí vocês viram ali a estrela do mar. Bom, nos vertebrados, o sistema circulatório assume gradualmente sua maior complexidade e abrange várias funções. Transportar nutrientes absorvidos pelo tubo digestório para o resto do corpo, ou seja, depois da digestão. Transportar produtos de excreção das células ou dos órgãos onde são formados para os órgãos excretores, como, por exemplo, o processo da urina nos rins. Regulação da temperatura corporal, transferindo o calor das partes internas para a superfície, onde ele será dissipado. Transporte de gases como oxigênio dos órgãos respiratórios para os tecidos e gás carbônico em sentido oposto. Transportar hormônios, também transporta hormônios, produtos metabólicos de uma parte para outra parte do corpo. E defesa contra agentes patogênicos, agentes causadores de infecções. Aí vocês estão vendo aqui exemplos do sistema cardiovascular, do peixe, que ele vai ter, eu vou ampliar aqui para vocês, ele vai ter aqui uma aurícula e um ventrículo. Nos anfíbios, 2 aurículas e o ventrículo. Nos répteis, 2 aurículas e um ventrículo. E nos mamíferos e nas aves, 2 aurículas e 2 ventrículos. Deixa eu reduzir aqui. Vamos lá. Lembrando dessa importância, inclusive até para o Enem, olha. Circulação completa e incompleta. Completa, não ocorre mistura de sangue arterial com venoso. Na incompleta, ocorre a mistura de sangue arterial com venoso. Na incompleta, nós vamos encontrar anfíbios e répteis que não são os crocodilianos. Na completa, os peixes, os répteis crocodilianos, que os crocodilos e jacarés, aves e mamíferos. Eu vou sair aqui da tela para facilitar para vocês aqui. Olha, o coração dos vertebrados. Nos peixes, ele tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Nos anfíbios, 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Nos répteis, não crocodiliano, 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo.
Répteis crocodilianos, 2 átrios e 2 ventrículos. Nas aves, 2 átrios e 2 ventrículos. E nos mamíferos também 2 átrios e 2 ventrículos. Qual é a função do sistema cardiovascular? Principalmente o nosso humano. Funções: transportar gases e nutrientes, transportar resíduos e hormônios, intercâmbio de materiais, distribuição de mecanismos de defesa e coagulação sanguínea, que nós lembramos logo de que? Das plaquetas. Vocês estão vendo aí o sistema, componentes do sistema cardiovascular: coração, vasos sanguíneos, sangue, vasos linfáticos, linfa. Estão vendo aí o coração aí funcionando, aqui todo o corpo. Lembrando que tem uma parte vermelha, essa parte vermelha é sangue arterial, sangue rico em oxigênio, e a parte azul, sangue venoso, rico em dióxido de carbono. Estão vendo aqui o baço, a medula óssea, gânglio linfático, vasos linfáticos que estão associados ao sistema cardiovascular, porque, por exemplo, é na medula óssea onde é produzido o quê? O sangue. Tipo sanguíneo. Por enquanto, nós vamos ver aqui as partes do sangue. Aquela parte que vocês vão ver o tipo sanguíneo, que é A, B, C ou D, é na parte de genética. Aqui nós vamos ver a composição do sangue. A parte líquida, plasma, e a parte sólida nós vamos encontrar hemácias, leucócito, produzido na medula óssea, plaquetas vermelha. O plasma, que é a parte líquida, rica em água, sais, hormônios, nutrientes e gases. Hemácias, eritrócito ou glóbulos vermelhos, são côncavos, sem núcleo, vivem 120 dias. Aí aqui embaixo ele mostra que tem 1 milímetro cúbico de tamanho e nós temos de 4,5 a 6,5 milhões de hemácias e transportam oxigênio. Anteriormente do plasma, como vocês estão vendo aqui, imunoglobulina, são substâncias encontradas no plasma e fibrinogênio. Leucócitos, glóbulos brancos esféricos com núcleo de defesa do corpo, defende o nosso sistema contra os micro-organismos. Aí vocês vão encontrar neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, basófilos, ou seja, são todas essas células que defendem o nosso organismo contra os causadores de doença. Plaquetas, fragmentos de célula incolores e irregulares na coagulação, função sanguínea. Tem um tamanho de 1 milímetro cúbico e no corpo a média tem que ser 150 a 400 mil plaquetas. Lembrando que quando teve aquele problema da dengue, que baixou as plaquetas aqui na nossa cidade, algumas pessoas vieram a óbito porque não pode baixar tanto as plaquetas. Aqui mostra a composição do sangue. Aí você tem proteínas, temos ureia, que são sais minerais, o sugar, saltas e as proteínas. Eu dei uma paradinha aqui em proteínas para mostrar a vocês que é de 7 a 9%. O sugar de 0,1%, o ureia é de 0,03% e os saltes, que são os sais, 0,9%. E esse de cima, 90% váter, é o quê? A água, ou seja, a composição da H2O. Aqui vocês estão vendo o coração humano, onde nós temos artérias, veias, que mais adiante nós vamos dar mais detalhadamente aqui, né, mais na frente com vocês, tá certo? Aqui tem ventrículo direito, ventrículo esquerdo, então vocês estão vendo uma imagem do coração. Bom, o coração é um órgão muscular oco, localiza-se no meio do peito, sobre o osso externo, ligeiramente deslocado para a esquerda.
Possui 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Possui fibras musculares que constituem o miocárdio. Vocês já viram falar alguém que teve um infarto do miocárdio, né? É no coração. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo através de válvula bicúspide ou mitral, átrio ventricular esquerda. Lembrando que essa válvula é para controlar a passagem do sangue. Lembrando que nosso sangue não se mistura o arterial com o venoso. Mais embaixo vocês estão vendo aí o átrio direito comunica-se com o ventrículo direito através da válvula tricúspide, átrio ventricular direita, que é para controlar essa passagem do sangue. A função das válvulas cardíacas é garantir que o sangue siga em única direção, sempre dos átrios para os ventrículos, e para que também não ocorra a mistura. Aqui tem mais características. Músculo que se contrai 40 milhões de vezes, nós estamos falando do coração, 4 cavidades, já falei, 2 átrios, 2 ventrículos. Nosso coração tem dois circuitos independentes. Lado esquerdo passa o sangue oxigenado, lado direito o sangue com dióxido de carbono. Eles não se misturam. Átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo, que liga ao ventrículo esquerdo. Átrio direito ligado ao ventrículo direito através da válvula tricúspide. As válvulas evitam o refluxo, ou seja, para o sangue não voltar nem em outra direção. Os movimentos ocorrem em momentos distintos. Sístole, contração das câmaras, ou seja, dos átrios e dos ventrículos, o sangue vai para as artérias. Diástole é o relaxamento dos músculos das câmaras, do átrio e geralmente, quando a gente fala em câmara, nós estamos falando de átrios e ventrículos. Elas enchem de sangue. Então, na hora de diástole, é o relaxamento dos músculos, das câmaras, elas enchem de sangue, um aumento no volume do coração. Vocês estão vendo aí fotos reais do coração. A aorta. O 2, válvula tricúspide. O 3, artéria pulmonar. E o 4, válvula mitral. Aqui mais uma foto real do coração. Mais uma foto real do coração. Mais outra também. Vasos sanguíneos. Nós temos artérias, vasos que saem do coração levando o sangue para os órgãos e tecidos do corpo. Ou seja, ela leva o sangue para o corpo, do coração para o corpo. Tem 3 camadas: interna, endotélio e intermediária. Tem um tecido muscular liso, externa, a túnica média. Camada adventícia, tecido conjuntivo. Aí nós vimos aí as artérias. E os capilares sanguíneos, que são bem finos em relação à parte das artérias, a dimensão das artérias. Esses capilares sanguíneos são vasos finíssimos com pequenos calibres, ligam as extremidades das arteríolas às extremidades das vênulas. Veias, vasos que chegam ao coração, trazendo o sangue dos órgãos e tecidos, quer dizer, o inverso das artérias. Enquanto as artérias levam sangue para o corpo, as veias transportam o sangue do corpo para o coração. Tem 3 camadas, a diferença, porém, é que a camada muscular e a conjuntiva são menos espessas que suas correspondentes arteriais. As veias de maior calibre apresentam válvulas em seu interior, que impedem o refluxo do sangue, ou seja, a volta do sangue, e garante sua circulação em um único sentido. Aí vocês estão vendo imagens, uma coisa que foi feita, na verdade, para mostrar o calibre da artéria e da veia. A veia leva ao coração sangue vindo do corpo. Aí ele está dizendo que suas paredes são finas que as das artérias, mais finas que as artérias. As artérias, por sua vez, levam sangue do coração a todo o corpo. Nós já falamos isso, suas paredes são espessas e dilatáveis. Já os capilares levam sangue aos tecidos, aquele local mais
uma espessura bem menor para fornecer oxigênio às células. Eles ligam artérias e veias. Sentido do sangue humano. Sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, do pulmão, passa para a veia pulmonar, que a veia pulmonar é a única veia que transporta sangue arterial, viu, gente? Porque geralmente quem transporta sangue rico em oxigênio são as artérias, viu? Aí, da veia pulmonar, passa para a aurícula esquerda, ou átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, como vocês estão vendo aí, depois vem a artéria, a aorta e o corpo. Essa é a parte do sangue arterial. Sangue venoso, rico em dióxido de carbono. Do corpo, ele vai para as veias cavas, entra no átrio direito, ventrículo, passa para o ventrículo direito, vai até a artéria pulmonar. Essa artéria é a única que leva o sangue venoso, porque geralmente a artéria transporta sangue rico em oxigênio. Então, depois da artéria pulmonar, vai para o pulmão e nós liberamos na respiração o que é o dióxido de carbono. Nessa parte do arterial, que nós vimos na parte de cima, é quando você absorve o oxigênio. Aqui nós temos a grande circulação e a pequena circulação. Na grande circulação é do coração para o corpo, do corpo para o coração. A pequena é do coração para os pulmões, para o coração. Na grande circulação, o sangue sai do ventrículo esquerdo, passa para a artéria, aorta e chega até as células. Ocorre troca gasosa e volta por veias e desemboca nas veias cavas inferior e chega até o átrio direito. Na pequena circulação, o sangue sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar. Vocês vão observando que essa parte é azul. E chega até os pulmões. Oxigênio chegando pelas veias pulmonares e chega até o átrio esquerdo. Aí já é a parte de que, quando chega no átrio esquerdo, já é a parte do sangue rica em oxigênio. É a parte vermelha que vocês estão vendo aí nessa pequena circulação. Movimento do coração: sístole, contração, diástole, relaxamento, nós já falamos isso. Frequência cardíaca: 70 a 80 batimentos cardíacos, é uma média mínima. 35 a 50 batimentos cardíacos no sono. Esse 70 a 80 batimentos é uma média. É uma média quando nós estamos fazendo alguma atividadezinha e tal. 35 a 50 batimentos cardíacos, um sono. O controle, no sino atrial ou marca-passo, localiza-se entre o átrio direito e a veia cava. E recebe estímulo elétrico do sistema nervoso autônomo. Aí vocês estão vendo o marca-passo localizado nos nódulos sinoatrial, átrio ventricular, no coração. As setas mostram a propagação dos sinais elétricos emitidos pelo marca-passo. Lembre-se que nós temos cargas elétricas para que ocorra esse processo de funcionamento do coração. É tanto que quando alguém tem um problema cardíaco, um ataque cardíaco, usa um desfibrilador, que é um aparelho, para dar um choque elétrico. Vocês estão vendo aqui, a parte azul é a parte dos ventrículos, sangue venoso, e a parte mais amarelada aí é a parte, alaranjada é a parte do sangue arterial, das aurículas das aurículas e dos ventrículos esquerdos. Na parte azul, aurículas e ventrículo direito. Pressão sistolítica, 120 a 130 mmHg, que geralmente o pessoal fala de 12 por 13, de 11 por 12. Pressão diastólica, 70 a 80 mmHg. Aí vocês estão vendo aqui no sinusal, que é esse processo onde ocorre a circulação
elétrica aqui, como nós citamos, no coração, para que ocorra todo esse processo do bombeamento. Fatores de risco em relação aos problemas cardiovasculares: diabetes, quem tem risco, diabetes, a hipertensão, hereditariedade, idade superior a 40 anos e tabagismo, como nós estamos vendo aí, o cigarro. Outro problema é a obesidade, que pode ocasionar problema no sistema tegumentar, no sistema respiratório. Alguns tipos de câncer podem ocasionar a obesidade, sistema osteoarticular também, distúrbios psicossociais, sistema cardiovascular pode ser afetado e sistema endócrino metabólico. Isso pode ter uma chance maior a pessoa que tem obesidade. Faz bem e faz mal. O que é que faz bem para o nosso sistema cardiovascular? Tenha em sua rotina diária atividade física, mantenha o peso adequado, alimentação adequada, reduz a quantidade de embutidos enlatados, esses alimentos industrializados, tenha tempo para famílias e amigos, procurar um médico pelo menos uma vez ao ano e sempre fazer atividades físicas e se preocupar em se divertir, etc. Faz mal, excesso de peso e sedentarismo, consumo de alimentos gordurosos e refeições como fast food, situações de muito estresse, fumo e ingestão de bebidas alcoólicas, claro que exagerada. Socialmente não é problema, né? O problema é que exageram, né? Colesterol alterado, hipertensão arterial. A hipertensão, problemas cardiovasculares, complicações da hipertensão, ela pode ocasionar AVC, acidente vascular cerebral, perda da visão, dano nos vasos sanguíneos, ataque cardíaco e falha renal, a hipertensão. Problemas cardiovasculares, vocês estão vendo aqui, as artérias corônea normal, depois vocês estão vendo, ela está obstruída 25%, e aí, na outra figura ela está obstruída 85%. Então como é que o sangue vai passar? Vai ter dificuldade. Aqui vocês estão vendo a primeira parte, o calibre normal, mas na outra parte ela está tomando uma dimensão que vai ter dificuldade para passar o sangue. Vocês estão vendo aqui varicosa, que são sintomas do sistema circulatório. Aí, com dificuldade de passar o sangue, a pessoa passa a ter esses problemas, né? Fica obstruindo a passagem do sangue. Aqui nós temos a circulação sanguínea normal, aqui mais adiante a trombose e depois a embolia. AVC isquêmico é um coágulo que bloqueia um fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Você vê que está bloqueando a passagem do sangue só para uma área do cérebro e vai afetar só uma área do cérebro. AVC hemorrágico. O sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro, ocorre um derrame numa maior quantidade e dimensão do cérebro, viu? E agora vamos para as questões aqui. Vamos para a primeira questão. Bom, essa questão diz o seguinte: observe a figura e assinale o item correto. Vocês estão vendo aí o sistema cardiovascular, onde você tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Na figura A, ele quer a resposta correta. Na figura A, é de uma circulação fechada, simples e completa. E simples e incompleta. Será que esse sistema aí é incompleto? B. Os vasos identificados pelos números 1 e 2 fazem parte da circulação sistemática. Esse está parecido. Quando eu digo parecido, é no sentido de poder estar certo. Você está no Enem. No Enem você vai analisando as questões. Os vasos, na letra C, os vasos 1, 2 e 4 conduzem sangue de mesma composição
química. Provavelmente esse está errado porque não é a mesma composição química. Letra D, são centrífugos os vasos 2 e 3, conduzem sangue arterial. Aí você vai lembrar que o 2 está no lado direito, conduz sangue venoso. E o 3 está no lado esquerdo, sangue arterial. Então está errado quando diz que o 2 e o 3 conduz sangue arterial. O esquema é exclusivo da circulação de mamíferos. Não que essa circulação nós vamos encontrar em aves. Então provavelmente a resposta vai ser a letra B. Vamos ver realmente se é a letra B. Pronto, a letra B. E as outras estão erradas. Vamos para a última questão. Eu vou passar só 2 questões para vocês. Desde os 500 anos antes de Cristo, estudava-se o sangue. O grego Alcemaion foi o primeiro a fazer a distinção entre veias e artérias. Mas só em 1628 foi publicado o primeiro trabalho científico de William, que mostra a circulação do sangue, bombeada pelo coração. Assinale o item correto. Letra A. O sangue arterial, após a hematose, percorre veias pulmonares, átrio esquerdo, válvula átrio ventricular esquerda, ventrículo esquerdo e artéria aorta. Está parecendo que essa está correta, mas vamos lá. Letra B. Os números 1 e 2 da figura ao lado, 1 e 2, apresentam cavidades de entrada e saída do coração de um vertebrado. A entrada e saída do coração de um vertebrado. E aí, quando ele fala saída do sangue do coração de um vertebrado, é muito globalizado isso aí. Então, provavelmente não está certo, mas vamos lá. Letra C. Válvulas que impedem o refluxo da circulação arteriais e vasos linfáticos. Olha, válvulas que impedem o refluxo da circulação arteriais e vasos linfáticos. Letra D. Provavelmente essa não está correta. Letra D. A mistura de sangue arterial e venoso ocorre como uma regra geral no coração de répteis e aves. Lembrando que a mistura ocorre em anfíbios e alguns répteis não crocodilianos. Nas aves, não. Então essa está errada. Hematose é a troca de oxigênio do sangue pelo CO2 do ar, que ocorre ao nível dos alvéolos pulmonares e dos bronquíolos respiratórios. Essa está errada porque ele fala pelo CO2 do ar. Presta atenção que é uma pegadinha do ar. Então provavelmente a resposta correta é a letra A, mas vamos verificar realmente se é a letra A. Pronto, é a letra A. Então nós concluímos o assunto de sistema cardiovascular, tá bom? Um abraço a todos.